Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 9 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Polícia Federal abrirá inquérito sobre influenciadores pagos para atacar o Banco Central. Em mundo, Trump ordena retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais. Já no Brasil, Lula veta PL da dosimetria. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a Polícia Federal decidiu abrir um inquérito para investigar denúncias envolvendo influenciadores digitais pagos para atacar o Banco Central. A apuração mira uma campanha coordenada em defesa do Banco Master e contra o Banco Central, que foi o órgão responsável por decretar a liquidação da instituição comandada por Daniel Vorcaro. E se você perdeu esse capítulo, nos últimos dias diversos perfis passaram a publicar ataques ao Banco Central nas redes sociais. Um levantamento identificou pelo menos 46 desses perfis atuando de forma simultânea. Segundo a Globo News, juntos eles somam mais de 36 milhões de seguidores no Instagram. 2 influenciadores, inclusive, afirmaram que receberam propostas formais para participar da campanha. Essas propostas incluem um contrato de confidencialidade ligado ao chamado Projeto DV, com previsão de multa de R$800 mil em caso de quebra de sigilo. DV, nesse caso, seriam as iniciais de Daniel Vorcaro. E os valores não eram baixos não, viu? De acordo com a colunista Malu Gaspar, alguns contratos chegavam a R$2 milhões. Entre as contas que publicaram os conteúdos estavam perfis como Alfinetei, Divas do Humor e Festa da Firma. E voltando para a investigação, a Polícia Federal já aponta indícios de que o próprio Daniel Vorcaro teria ordenado diretamente essas ações. Isso com base na análise do celular do banqueiro. Enquanto isso, em outra frente no TCU, o relator do caso, o ministro Jonathan de Jesus, suspendeu uma decisão que previa uma inspeção no Banco Central. E agora esse tema vai ser analisado pelo plenário do TCU. Essa inspeção trataria de possíveis falhas na supervisão do BC, incluindo os motivos que levaram à liquidação do Banco Master. É um caso que mistura sistema financeiro, redes sociais e investigação policial, e que ainda deve render novas atualizações. Mas com esse assunto encerrado, a gente fecha aqui o bloco de empresas e seguimos para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, Donald Trump determinou a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais, sendo 35 entidades fora da ONU e 31 ligadas à ONU. Entre essas entidades estão algumas bem centrais no debate global. Tem a UNFCCC, que é a base jurídica dos principais acordos climáticos do mundo, incluindo o Acordo de Paris, o IPCC, responsável por avaliar a ciência do clima, e também a ONU Oceanos. E com essa decisão, os Estados Unidos passam a ser o único país membro da ONU fora da UNFCCC. Segundo críticos, isso representa um golpe na liderança americana que pode enfraquecer o próprio país e fortalecer a China. Já Trump defende a saída, dizendo que essas organizações operam contra os interesses americanos. Muitas delas atuam em pautas climáticas, trabalhistas e em áreas que o governo classifica como woke. E vale lembrar que isso não é exatamente uma novidade. Trump já tinha suspendido o apoio a agências como a Organização Mundial da Saúde, o Conselho de Direitos Humanos da ONU e a Unesco, instituições das quais os Estados Unidos eram um dos principais financiadores. E ainda falando dos americanos, o noticiário também trouxe novas atualizações sobre a Venezuela. A presidente interina disse que o país está aberto a acordos na área de energia. Já Trump afirmou que os Estados Unidos devem administrar a Venezuela e extrair petróleo do país por vários anos. Enquanto isso, o governo venezuelano declarou que o ataque dos Estados Unidos deixou 100 mortos, incluindo civis. E fechando esse giro internacional, o presidente da Alemanha afirmou que os Estados Unidos estão destruindo a ordem mundial e citou o Brasil como o país que pode proteger a estabilidade. Decisões e falas que mexem diretamente com o equilíbrio político global. Mas com esse panorama do cenário lá de fora, a gente volta o foco agora para a seção Brasil.
Agora no noticiário do Brasil, o presidente Lula vetou integralmente o chamado PL da dosimetria, projeto que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. O veto foi assinado ontem, dia 8, durante uma cerimônia no Planalto em referência aos 3 anos da invasão aos 3 poderes. E esse veto veio com recado, viu, Branco? No evento, Lula fez um aceno direto ao STF, afirmando que as condenações ocorreram com provas robustas, além de transparência e imparcialidade por parte da Justiça. E para entender o que está em jogo aqui, o STF já condenou mais de 800 pessoas pelos atos do 8 de janeiro. O PL da dosimetria tinha sido aprovado no final do ano passado tanto pela Câmara quanto pelo Senado e previa mudanças importantes nas punições. Entre esses principais pontos do projeto estavam redução de até 2/3 da pena para os chamados vândalos comuns, o fim da soma de penas pelas condenações simultâneas por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático e a possibilidade de os condenados progredirem ao regime semiaberto após cumprir 16% da pena. Lembrando que hoje o mínimo exigido é 25%. No caso específico de Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses, o impacto seria grande. A pena poderia ser reduzida em 6 anos e 6 meses e ele poderia deixar o regime fechado após 2 anos e 3 meses. Mas o veto não encerra o assunto não, Branco. Ele agora vai passar pela análise do Congresso e os parlamentares podem ou manter ou derrubar a decisão de Lula. Para derrubar o veto são necessários 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. Se isso acontecer, o texto vira lei. Caso contrário, o veto de Lula prevalece. Ou seja, a decisão final ainda está nas mãos do Congresso e o tema promete seguir no centro do debate político nos próximos dias. Mas com esse panorama do Brasil atualizado, a gente segue agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delifim, a gente começa pelos Estados Unidos. As ações do setor de defesa americano subiram em bloco nesta quinta-feira após Trump afirmar que o orçamento militar de 2027 deveria chegar a 1,5 trilhão de dólares. Esse número é bem acima dos 901 bilhões aprovados para 2026. Entre os destaques, as ações da Lockheed Martin, que é fabricante de caças avançados como o F-35, subiram 4,34%. O movimento vem um dia após Trump criticar as empresas de defesa por produzirem armas devagar demais. Em uma publicação, ele prometeu impedir que companhias contratadas pelo governo paguem dividendos ou recomprem ações até que acelerem a produção. Sobre os índices, o S&P 500 subiu 0,01%, enquanto o Nasdaq recuou 0,44%. Por lá, o compasso é de espera pelo relatório oficial de empregos dos Estados Unidos, o famoso payroll, que sai hoje, sexta-feira. Já aqui no Brasil, a produção industrial ficou estável em novembro, segundo o IBGE. O resultado veio abaixo da expectativa de alta de 0,2% no mês, após avanço de 0,1% em outubro. Após a divulgação, alguns analistas chegaram a afirmar que o Banco Central está atrasado em iniciar o corte de juros e que a economia pode pagar o preço por isso. Olhando agora para a Bolsa Brasileira, o Ibovespa avançou 0,59% aos 162.936 pontos. Entre os destaques, pelo segundo dia seguido, a Azul desabou, dessa vez 90,2%. Como te contamos ontem, a empresa aprovou um plano de 7,4 bilhões de reais de conversão de dívidas em ações, o que dilui significativamente os atuais acionistas. Para fechar, o dólar ficou praticamente estável a R$ 5,39. No ano, a moeda americana recua 1,82%. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa sexta, pessoal. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!